O Senhor está fazendo um convite para nós nessa noite. Ele está dizendo assim, tem um carro ali fora no estacionamento da igreja esperando cada uma de nós. Um carro chamado jejum e oração. É tempo de voltarmos às práticas antigas. Nós precisamos voltar. Sabe, uma das coisas que a gente faz muito, e a gente perdeu, é que a gente toma as decisões sem perguntar para Deus. A gente está toda hora decidindo e não pergunta para Deus, Deus, é para mim ir lá? É para mim fazer isso? O jejum te devolve isso. Nesses 3 dias de jejum que a gente teve junto agora, eu tive que tomar decisões tão importantes, que coincidiu, aquela cristocidência no meio desses 3 dias. E só porque eu estava sensível à voz de Deus, eu parei para perguntar todas as vezes, Senhor, eu devo fazer isso? Senhor, eu levo essa pessoa junto comigo? Senhor, eu preciso fazer isso? Senhor, é o céu que está sinalizando? Porque a gente pode fazer muitas coisas boas sem a presença de Deus, sem o aval de Deus, sem a autorização de Deus. A presença de Deus, quando ela vem sobre a nossa vida, ela nos enche. E quando a presença de Deus nos enche, tudo aquilo que está aqui dentro, aquilo que é vazio, vai para fora. Por muito tempo nós como igreja caímos no poder de Deus. Sabe o que o Senhor está nos convidando hoje? Para a gente cair por dentro. Transformações que ninguém está vendo, que vão ser visíveis daqui a alguns anos. Mudanças drásticas dentro de nós. Existe uma construção silenciosa que Deus está fazendo através da presença dEle. O Senhor está dizendo, depois dessas coisas eu encherei do meu espírito. Se existe um movimento que nós podemos iniciar depois dessa conferência, é um tempo de jejum e oração. Eu acredito que deve ter tido um tempo de jejum antes. A gente sempre se consagra para aquilo que Deus vai fazer. Mas existe um movimento entre as mulheres, um movimento na terra de jejum e oração nesse tempo. Nós precisamos entrar nesse lugar outra vez. Nós precisamos acessar essa porta antiga que até vai rangir quando abrir. Mas lá dentro tem unção e tem favor do alto. Eu quero dizer algumas coisas que só a presença de Deus faz. A primeira, a presença de Deus, ela nos transforma. Existem algumas transformações que você já tentou. Tem mulheres aqui que é aquele tipo de temperamento que bateu, levou. Ninguém vai sair da sua presença sem uma reação. Esse é o tipo de pessoa assim, eu não levo desaforo para casa. Essa é uma frase sua. Muitas mulheres têm essa reação. Mas quantas vezes eu já conheço, tenho amigas assim, que elas choram diante da presença de Deus, tipo assim, Senhor, me ajuda, me ensina a mudar. Que eu não seja tão reativa. Que na hora que eu ver uma coisa errada, ou que o meu marido fazer alguma coisa, meus filhos, que eu não quero ter essa reação. Quantas vezes você já teve uma reação que você se arrependeu? Você pode confessar junto comigo aqui? Quantas que você se arrependeu, que você se envergonhou? E você vem lutando tantos anos para isso, e você não consegue mudar. Eu quero te dar um segredo, a presença de Deus, ela tem a capacidade de transformar a nossa vida. Quando a sua família toda dormir, ou pela manhã, quando ainda todos dormirem, se você se jogar no tapete da sua casa, no chão, e dizer assim, Senhor, eu não consigo, eu não tenho graça, eu não tenho força, eu não consigo mais, a presença de Deus vem transformando a sua vida. Em Atos 9:14, eu não vou abrir, mas a gente vê Paulo em Damasco. Paulo indo perseguir os cristãos. Imagina, Paulo estava certo de que ele estava indo para o lugar certo, fazendo a coisa certa, ele estava perseguindo Deus. Se nós, nos nossos erros, nas nossas falhas, escute o que eu vou falar para você, nós precisamos que Deus nos mude, não conseguimos, quem dera aquelas coisas que nós achamos que estamos certas, mas não estamos, que nem vemos, que nem sabemos, que achamos que estamos indo para o lugar certo. A presença de Deus impede que você faça coisa em nome dEle que Ele nunca te chamou para fazer. A presença de Deus vem sobre Paulo, sobre Saulo ainda. Deus muda o nome dele, transforma, ele cai daquele cavalo, ele cai cego. E há uma transformação. A gente vê Pedro caindo em si, Pedro cheio de coragem. Mas Pedro, antes de ser corajoso, Pedro foi medroso. Pedro negou Jesus, mas quando o Espírito Santo vem em Atos, você vê um Pedro totalmente novo se levantando. Se tinha um Pedro medroso na crucificação, dizendo, eu não conheço esse homem, você veio em Atos, depois de Atos 2, da descida do Espírito Santo, um Pedro totalmente diferente.
Um Pedro que tem coragem de falar. A Bíblia diz assim, eu não vou ler para nós não perder tanto tempo, mas a Bíblia diz que Pedro, dando um passo à frente dos 11, levanta a voz. Pedro, cheio do Espírito Santo, não era mais o Pedro medroso. Eu quero dizer para você, você cheia do Espírito Santo, você não é mais a mulher que você sempre foi. Mas eu tenho medo, eu não tenho coragem. Se o Espírito Santo vir sobre você, Ele vai dizer, abre a sua boca que eu vou te encher. Mas quantas vezes tememos, temos medo. A presença de Deus muda as nossas convicções culturais e tradicionais. Às vezes algumas de nós somos presas por causa da nossa cultura, das nossas tradições. Eu conversei outro dia com uma mulher e eu questionei ela sobre algo. Eu falei, por que você não faz isso? Eu estou esperando a minha mãe e a minha avó morrer. Eu falei, por quê? Não, quando elas morrerem, que elas forem para o lar celestial, aí eu vou fazer. Eu falei, não, você não pode fazer isso, você tem que viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas quantas vezes nós somos presas pela cultura? Eu conheço uma moça, eu amo ela demais, ela é cheia do Espírito Santo. E sabe aquele tipo de mulher que não anda na cultura dela? Ela anda um passo à frente. Eu olho para ela e converso sempre e pergunto, o que Deus está falando para você? Porque ela não anda na cultura, ela não se parece. Sabe aquele tipo de pessoa que a presença de Deus é tão forte na vida dela, que ela não consegue ser igual a ninguém, ela só consegue ser a versão que Deus criou dela mesma. E eu acho lindo nela uma coisa, ela celebra o que os outros estão vivendo. Ela está toda hora dizendo, olha, a voz daquela pessoa é tão linda. Eu amei aquela palavra daquela pessoa. Ela está sempre recebendo, ela é uma fonte a jorrar. Mas ela está sempre recebendo porque ela é cheia da presença. Quando você é cheia da presença, você é original. Você não precisa ser igual a ninguém, você é original. Você caminha num compasso diferente. Eu vou dizer para você uma coisa. As mulheres que Deus está levantando estão andando num compasso totalmente diferente. Eu vou falar. Deixa eu tomar uma água primeiro. Não estranhe se Deus te afastar do teu bando. Não estranhe se todas as suas amigas forem você ficar. Porque Deus também usa uma frase que as mães usam muito. Você não é todo mundo. E se você quer ser uma mulher que anda na presença de Deus, se prepare para Deus mudar as suas tradições, a sua cultura. E Ele vai mudar. E aí, falando sobre isso, Pedro, vocês lembram de Pedro? Extremamente resistente ao evangelho para os gentios. Lembram de Pedro? Resistente, judeu, com toda aquela pompa, né, das regras judaicas. Só que um dia ele vai na casa de Cornélio, e enquanto o almoço fica pronto, Pedro entra dentro de um veículo. Vocês sabem disso? Sabe qual é o nome do veículo? Oração. Pedro, enquanto o almoço ficar pronto, ele sobe no terraço, a Bíblia diz, e ele entra no veículo da oração e ele começa a orar. Enquanto ele ora, Deus traz uma visão para Pedro. Deus mostra um lençol vindo do céu, descendo do céu o lençol, cheio de répteis, cheio de coisas impuras. E o Senhor fala assim para Pedro, Pedro, mata e come. E Pedro falou, Deus me livre. Não, Senhor, eu nunca colocaria coisas impuras na minha boca. Afinal, eu sou o teu filho. E Deus muda a perspectiva de Pedro naquela hora e diz assim, Pedro, não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Não chame de impuro aquilo que talvez a terra chama de impuro, os céus já purificou e chama de puro. Deus então muda uma cultura, muda uma tradição e faz de Pedro um dos apóstolos entre os gentios. E graças a Deus, porque nós estamos aqui por isso. Fomos alcançados.
Eu quero dizer uma coisa para você. Quando o Senhor me chamou para as prostitutas, eu era uma mulher dona de casa, que não tinha ajuda de faxineira, cuidando de uma menina pequena, não dirigia, eu ainda não tinha carteira de motorista. Eu quero liberar uma palavra aqui sobre você que tem medo de dirigir. Você que está com a carteira, até já tirou, mas não dirige por medo. Seja valente, mulher. Para de fugir dos desafios. Em nome de Jesus. Eu quero declarar, você que ainda não dirige, pega aí, você que ainda não dirige, esse ano você vai tirar sua carteira. Esse ano. Ó, eu vou falar mais. Ano que vem, na conferência Originais, você vai vir motorizada. É você que vai dar carona. É você. Ó, eu te abençoo com a carteira nessa noite, com o carro. Com a carteira e com o carro. Em nome de Jesus. Você tem que... Porque como que Deus vai te dar um carro? Tu não tem carteira. Se prepara para receber as bênçãos de Deus. Em nome de Jesus. Agora até esqueci o que eu estava falando. Pedro. Então chama de impuro. Certo. Elas me ajudam, maravilhoso. Eu estava dentro de casa, não tinha ainda carteira. Gente, tirei a carteira com 35 anos. Morrendo de medo. Mas hoje, até para Curitiba eu vou de carro e volto. Escute, e tem amigas minhas que tiraram a carteira antes de mim que não pegam o BR. Não é o tempo que você leva, é a sua coragem, aquilo que Deus entrega na sua mão. E eu dentro de casa, o Senhor falou assim para mim, eu ouço o choro das prostitutas, eu quero que você vá lá. Que você diga a elas que elas são minhas filhas. Primeira coisa que eu falei, Deus, eu nunca entrei num lugar desse. Eu perguntei para meu marido, amor, tu conhece alguma zona de prostituição aqui na cidade? Ele, não. Daí ele falou, por que isso? Daí eu falei, porque o Senhor está me chamando para ministrar as prostitutas para mim dentro das boates. Gente, naquele dia, aquele lençol desceu com mulheres que eu diria são indignas. Elas não têm direito. Naquele dia o Senhor mudou a minha tradição, a minha cultura, os meus olhos. E de repente desceu do céu aquele lençol com mulheres que já não eram impuras, já eram filhas, que precisavam reconhecer o Pai, que precisavam ter o caminho de volta para casa. Só a presença de Deus nos convence a amar aquilo que Deus ama. É só a presença de Deus que nos convence a amar o que Deus ama. Na nossa força nós não conseguimos. Quantas mulheres que estão aqui, eu tenho convicção que nessa noite vai descer um lençol do céu. Que aquilo que você chamava de impuro, o Senhor está dizendo assim, filha, é puro, eu estou te chamando para esse lugar. A presença de Deus, ela aponta para o tempo certo. A presença de Deus, ela sinaliza o tempo certo das coisas. E eu quero dizer para você que o tempo certo não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Eu lembro que em 2007, eu estava numa escola, e pensa num lugar onde Deus, é como se fosse uma conferência por 45 dias de conferência. Pega essa conferência aqui, 45 dias disso aqui. E o Senhor começou a mexer, você vai sair daqui mexida. Ele começou a trazer tantas coisas à luz. E eu lembro que eu precisava tomar uma decisão, com tudo aquilo que Deus tinha feito. Porque, sabe de uma coisa, não sejamos só ouvintes, mas praticantes daquilo que Ele nos trouxe. E eu falei, Deus, mas eu tenho tanto medo de tomar essa atitude. Eu não sei como que vai ser, qual vai ser a reação da pessoa. Senhor, como que vai ser? O Senhor falou claramente comigo, eu vou sinalizar o tempo certo. Algumas das situações que nós vivemos é porque nós não discernimos o tempo de Deus. Mas quando a presença de Deus está em você, quando você é guardiã dessa presença, quando essa presença habita dentro de você, tudo acontece no tempo certo na sua vida.
até os nãos de Deus, depois você vai entender, ainda bem que Ele me disse não.